Saudações, pessoal! Vamos a mais uma videoaula então de redes industriais. Na videoaula de hoje então eu vou abordar temas como Visão Geral da Comunicação da Indústria, Sistemas e Topologias de Rede e fazer uma breve introdução do que é o modelo OSI, ok? Bem rápida. Tá? Então, vamos lá. Na aula passada então a gente viu sobre evolução de comunicação de dados e sobre evolução das redes industriais. Agora a gente vai ter uma visão geral, então, dessa comunicação. Tá? Vamos lá. Então, o que é importante verificar em uma rede industrial para saber como ela funciona? Tá? É uma das coisas que a gente vai ver durante a disciplina, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que é importante verificar, tá? É saber, então, qual é o meio de transmissão ou publicação das mensagens, se tem alguma codificação, se tem alguma modulação, tá, para transmissão, qual é a taxa de transmissão, ou até chamada de velocidade, tá, geralmente bits, né, quando a gente transmite dados digitais, né, bits por segundo, tá, distância máxima para a comunicação, tá, a gente viu, então, creio que na evolução aí vocês perceberam, então, que seja qual for o método de comunicação escolhido, né, ele tem limitações físicas, tá, então tem distância máxima para isso, tá. Saber qual é o método de acesso ao canal de comunicação, tá? Se a gente vai utilizar um canal que ele é compartilhado por mais de um transmissor, mais de um receptor, né? Tem que ter regras claras de quem vai utilizar o canal a que momento, né? Para não ter justamente colisões e problema na comunicação, tá? E detalhes da informação, então dados que podem ser transmitidos e recebidos por cada um dos envolvidos. Tem muito mais outros temas, tá? Mas aqui eu vejo que esses 7 pontos aqui que eu abordei são os mais importantes, né? Ok? 6, na verdade, desculpa, né? 6 tópicos aqui são os mais importantes, certo? Bom, qual é a diferença básica de uma rede industrial para uma rede comum que a gente tem em casa, tá? Eu tenho uma rede no meu computador, meu celular, sei lá, minha TV, alguma coisa assim, né? Tá? Algum outro aparelho dentro de casa que utilize a rede. Tá? Qual é a diferença dessa rede doméstica que eu tenho em casa para uma rede industrial, professor? Tá? Por que a gente não pode utilizar as mesmas técnicas que a gente tem em casa na indústria? Bom, tem muita diferença em questão do ambiente, tá? Então, o ambiente doméstico é aquela coisa, né? Por mais que a pessoa seja sujinha em casa, né, ela nunca vai ser tão suja quanto possivelmente pode ser na indústria. Tá? Ninguém vai ter um motor de 10 HP em casa, né? Então, 10 CV em casa, né? Então, bom, na indústria pode ter até mais, né? Então, ninguém vai deixar coisa molhada no chão em casa, né? Bom, na indústria pode ser que fique, tá? Pode ser que tenha um tanque molhado lá, tem uma umidade absurda, tá? Em razão do processo industrial. Então, o processo industrial e o ambiente industrial, então, ele geralmente é ruidoso, com interferência de todos os tipos, pode ter interferência eletromagnética, interferência de aterramento, interferência de chaveamento de motores, etc. Tudo que é tipo de interferência. Tá? Ele é um ambiente geralmente hostil, tá? Onde umidade, temperatura e limpeza, ou sujeira, não é controlado, não tão bem controlado quanto o ambiente doméstico. Tá? E a indústria geralmente tem algumas aplicações de risco, tá? Então, que obviamente, né, são naturalmente meio inseguras, né? Então até tem que bloquear o acesso de alguns operários em algumas partes da indústria, porque talvez nem seja adequado para que algum operário esteja lá, então alguma presença humana, né? Tá? Então tudo isso, todos esses 3 tópicos aqui que eu montei, geralmente não tem no ambiente doméstico, tá? E no ambiente industrial tem. Bom, então, partimos do princípio, então, que a gente tem essa diferença clássica de ambientes, né? Os requisitos de uma rede industrial com base nesse ambiente industrial, fazer com que ela funcione mesmo assim. Tá? Então, que tenha robustez, então funcione nos mais severos casos de funcionamento. Tá? Então, tenha robustez, seja tolerante a falha, alguma coisa assim, também, tá? E que geralmente tenha determinismo temporal, tá? Que é uma coisa bastante importante ligada ao tema de sistemas tempo real, tá?
que muitos veem na computação, né? Tá? Mas ele está bem associado à engenharia de controle e automação também, que é uma questão de controle do tempo. Tá? Então, tentando fazer um paralelo bem rápido aqui no por que esse tema é importante, vamos imaginar que a gente vai controlar a temperatura de uma caldeira. Tá? E essa caldeira, por exemplo, ela não pode passar lá dos, sei lá, vamos chutar aqui, 200 graus centígrados. Tá? Ou ela pode passar por, sei lá, poucos segundos. Tá? Se passar por muito mais tempo que esses poucos segundos, pode ser que ela exploda. Tá? Então a tomada de decisão ali tem que ser meio rápida, tá? Ou então suficientemente rápida para controlar esse processo. Tá? Então essa pressão do tempo, então, nessa tomada de decisão, é o que a gente chama de determinismo temporal. A gente ter uma questão bem clássica de qual é o pior caso de funcionamento do meu sistema para ele tomar uma ação em razão do tempo. Tá? Então, tu pode dizer, eu projetei um controlador para ele tomar uma decisão a cada segundo. E se ele não tomar? O que ele faz? Bom, voltando para o exemplo da caldeira, né? Se ele não tomar a decisão em 20 segundos, pode ser que a caldeira exploda. Tá esquentando, o que faz agora? Bom, não tomou decisão, explodiu a caldeira. Então, no ambiente industrial, geralmente essas questões de tempo vinculadas aos processos são bem importantes. Então, o que a gente chama então de determinismo temporal. Isso é um requisito, geralmente, que a gente tem numa rede industrial e, às vezes, numa rede doméstica não faz tanta diferença. Digamos que eu vou utilizar um sistema de automação residencial. Não vai fazer diferença tanto se eu ligar a luz em meio segundo ou em 1 segundo. É quase imperceptível a diferença. Talvez demore um pouco mais, mas não vai fazer diferença nenhuma, não vai explodir nada. Talvez só o usuário fique meio desconfortável ali, que demorou meio segundo a mais. Já para um sistema, digamos assim, de controle que exija controle rápido, se a decisão tem que ser tomada a cada 100 milissegundos, se de levar 200, bom, aí pode ser que cause alguma coisa, que exploda alguma coisa, ou então que perca o processo, alguma coisa assim, perca a qualidade. Então são coisas que têm requisitos na área industrial que provavelmente para uma rede doméstica não faz tanta diferença. Ok? Bom, quais são os temas de estudo ou desenvolvimento em redes industriais? Bom, são aqueles ligados à tecnologia, então, da rede, né? Como é que essa rede está constituída, qual é a topologia utilizada, quais são os equipamentos envolvidos, qual é o meio de comunicação utilizado, que é a via de conexão, né? Vai ser um cabo com uma bitola de tal, ou um par trançado com bitola de tal, ou então 4 pares trançados com bitola de tal, ou então 4 vias paralelas, comunicação paralela sincronizada, e assim por diante, né? Então tem várias maneiras, né? Ou radiofrequência, alguma coisa assim. Tem várias possibilidades. Isso é um tema de estudo também, tá? Bom, depois, como essa informação é constituída? Se vai ser um sistema analógico, se vai ser um sistema digital, se vai ser um sistema digital, como que esse sistema digital vai ser construído, qual é os níveis e assim por diante, tá? E ainda, qual é a segurança dessa rede? Se ela vai ter redundância, se vai ter controle a erro, se vai ter blindagem por questão de segurança também, ou de aterramento, né? Tudo isso são temas de estudo, então, em redes industriais. Bom, aqui eu vou apresentar pelo menos 3 exemplos de redes industriais para vocês, tá? Desde a mais simples, da categoria sensor bus, que a gente chama de nível de sensores, né? Que é a rede industrial, então, OSI, é um padrão. A OSI está para Actuator Sensor Interface. É um padrão bem simples, né? Com equipamentos geralmente de comunicação discreta, então, né? Equipamentos liga e desliga, sinaliza, não sinaliza, poucos bits a informação, né? Que esse equipamento requer para transmissão,
Aqui um exemplo, então, de uma rede ASI, né? Vocês veem aqui o que a gente chama de clássico na rede, que é um barramento principal, que é esse aqui, né? E os equipamentos aqui tudo ligados ao barramento principal através de derivações, tá? Esse é o mais comum que a gente tem em redes industriais, tá? Por quê? Economiza cabo, tá? É bem simples a resposta, tá? Economiza cabo, é mais fácil de manter também, tá? Isso para redes da categoria Sensor Bus. Já na categoria Device Bus, tá? Que é uma categoria um pouco mais complexa, tá? Tem o exemplo aqui de uma rede Profibus, tá? Profibus daí já tem dispositivos mais complexos, né? Que eles não funcionam só a nível de sinal discreto, funcionam a nível de sinal analógico também, né? Contínuo, tá? Então a gente tem aí sensores, né? Que não são discretos, tá? Então sensores com sinais contínuos, tá? E atuadores também com sinais proporcionais, né? Então, bem mais complexo. Então, ainda aparece ali HMI, né? Que seria IHM em português, né? Interface homem-máquina, módulos de entrada e saída, sensores, tá? Gateways, repetidores, unidades de entrada e saída, como eu falei aqui, variadores, tá? Mestres classe 1, classe 2 e assim por diante. Então, é uma rede mais complexa, né? Com dispositivos mais complexos. Tá? Esse é um exemplo, então, da rede Profibus. Tá? E por último, aqui eu passo uma categoria, ainda é do Device Bus, a Profinet, né? Mas ela é bem mais complexa, né? Então, integrada com outras redes aqui, né? Então, integrada com redes da categoria Field Bus, por exemplo, que é o exemplo aqui do HART e do Foundation Field Bus, né? E do Profibus PA. Tá? Então, vocês veem aqui uma rede principal, que é o Profinet, e integrada à rede Profinet, diversas outras redes. Tá? É óbvio que para fazer uma conexão desse tipo aqui tem que se entender a fundo, né, o que cada rede tem de especificidade, né, e requisitos. Né? Não é tão fácil assim integrar redes de meios físicos diferentes, protocolos diferentes e assim por diante, né? Características diferentes, né? Então, vocês veem aqui uma rede bem mais complexa, né? Bom, esses três exemplos são redes industriais, tá? Então, vocês veem que foi crescendo ali a complexidade. Ok? Bom, isso eu não espero que vocês já saibam como é que isso funciona, né? Isso a gente vai ver durante o curso, a disciplina, ok? Bom, para se entender redes, tá? Seja qual for o tipo de rede, tá? É interessante a gente ter uma noção do quais são os sistemas de rede disponível. Tá? E aí a gente tem pelo menos 4 sistemas de rede que são utilizados, né, para classificar as redes. Né? Então, sistemas PAN, LAN, MAN e WAN. Tá? Desses aí, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em LAN, né? LAN house, né? Era um termo bastante conhecido há um tempo atrás, né? Os outros talvez vocês não saibam, mas tá mais ou menos na mesma área. Então vamos ver. PAN é um acrônimo, né? Tá para Personal Area Network. Então, rede de área pessoal. Tá? São redes pessoais de dispositivos, geralmente para conexão entre um dispositivo e outro, que a gente chama de conexão ponto a ponto, tá? E não muito longos. Tá? Então a gente tem lá, sei lá, uma impressora ligada a um computador. Tá? É um cabo USB. Tá? Geralmente o cabo USB não tem mais que 3 metros. Tá? Tem 1,5 metro, 2,5 mais que 3 metros já começa a ficar complicado. Tá? Daí já tem que ter casamento de impedância, balloon e assim por diante, cabo blindado, um pouco mais crítico daí a situação, né? Aí tem outros exemplos, né? Vamos para o sem fio, né? Tem o Bluetooth, né? Bluetooth que é bastante usado, né? A gente tem agora celular, caixinha de som, né? Você sabe, né? Se as faltas estão muito de uma caixinha de som, né? Geralmente daí perde o sinal, né? Então é uma rede geralmente 1 para 1, né? Celular com a caixinha de som e acabou. Tá? Tem outros exemplos aqui, então, eu já falei do USB, tem o FireWire, que é um semelhante ao USB para câmeras, né? Que tem mais volume de dados para transmissão. Tá?
Tem os padrões seriais, né? Aqui um padrão clássico utilizado no sistema PAN para conexão serial é o RS232. Então, RS está para Recommended Standard, então padrão recomendável, e o número do padrão é 232. É uma conexão ponto a ponto. Tinha antes, né? Então os mouses antigos eram RS232, tá, pessoal? Então, bem antigo, né? Era um RS232, só para vocês terem uma ideia, né? Tá? Tem ainda outro padrão que era de porta paralela, hoje caiu em desuso, né? As impressoras antigas utilizavam porta paralela, né? Tem o Bluetooth, que é o padrão no PAN, né? Que é o padrão I30802.15.1, tá? Que são as versões anteriores a 3.0. Versões acima da 3.0 já não são consideradas só PAN, tá, pessoal? Elas conseguem fazer uma rede LAN, que a gente vai ver na sequência. Tá? Infravermelho, tá? IRDA, né? Infrared Data Access Association, né? Desculpa, tá ali. Tá? Então, o controle remoto, por exemplo, né? 1 para 1, né? O controle com a TV, acabou a rede, né? E o NFC, né? Near Field Communication, que tem em alguns celulares, aí colocam o celular bem perto do outro, comunicam, né? O infravermelho tinha naquelas calculadoras, então, utilizadas em engenharia antigamente, o infrared, né? Que colocava uma calculadora de frente para outra, assim, e aí tinha uma transmissão de dados, né? Então, é bem próximo também. Então, conexão ponto a ponto, geralmente, tá, pessoal? 1 para 1, tá? E poucos metros de alcance, não muito longo. Tá? Já no LAN, tá? Geralmente todas as redes da indústria utilizam esse sistema. Tá? LAN é Local Area Network, então rede de área local, tem um escopo. Tá? É naquele local ali que a rede funciona. Saiu daquele local, não funciona mais. É justamente essa ideia do LAN. Tá? Ficou bem famoso o LAN pelas LAN houses, né? Onde tinha uma loja, né? Que tinha vários computadores ligados. Esses computadores em si eram de todos ligados em rede, né? Tá? Aí dava para jogar os joguinhos lá, tudo em rede e assim por diante, né? Anteriormente, quando a gente tinha internet um pouco mais lenta, né? Tá? Geralmente se utilizava a LAN house para fazer as conexões entre os joguinhos, né? Hoje com a internet um pouco mais rápida, aí os caras conseguem jogar sem problema, né? Cada um na sua casa. Tá? De acordo com o comprimento máximo dos cabos, tá? Sem retransmissão, pode-se utilizar diversos protocolos nesse sistema, tá? LAN. Tá? Então, uma LAN geralmente tem menos de 1 km, tá? De distância, tá? Entre os cabeamentos envolvidos na conexão, tá? Ou até entre radiofrequência, né? Então menos de 1 km. Tá? Em alguns casos específicos tem algumas expansões, tá? Mas geralmente é uma rede menor. Tá? Então naquele galpão daquela indústria, lá funciona a LAN. Saiu daquele galpão, não tem mais a rede local. Tá? E isso é típico das redes industriais, né? Que a gente quer que o sensor, controlador, adaptador funcionem naquele local. Saiu daquilo ali, não quer ninguém invadindo aquela rede, né? Então, a rede controlada, né? De quais elementos estão conectados ali e só naquele local que funciona. Esse é o estilo da LAN, tá? A gente tem em casa também, né? Quem tem um roteador, né? Em casa, né? O roteador faz a rede local, tá? Todos os dispositivos na rede local ali estão interconectados, né? Então, quem tem Smart TV, um celular, computador, alguma coisa assim, tudo conecta no mesmo roteador, né? Todos ganham o IP da rede local ali, e aí esses dispositivos podem trocar mensagens entre si sem problema. Ok? Bom, um nível acima dos sistemas de rede, então tem MAN. Né? MAN está para Metropolitan Area Network. Aí já vai de rede de área metropolitana, então ligações entre múltiplas redes locais. Tá? É usado quando esse sistema ultrapassa determinados limites ou dimensões físicas, ganhando um escopo mais amplo com a abrangência de uma cidade. Tá? Nesse caso, sistemas LANs maiores se transformam, interconexões de sistemas LAN se transformam em uma MAN. Com isso, alteram-se algumas
características como os tipos de dispositivos intermediários utilizados para interligação, tá? E o meio físico utilizado, que daí já não necessariamente é o mais comum, tá? Não vai ser o cabo UTP comum ali de rede que vai ser utilizada para interconexão de uma LAN. Geralmente daí se utiliza a fibra ótica, tá? Com isso alteram-se algumas características como os tipos de dispositivos intermediários, tá? E o sistema físico. O sistema MAN está presente nas redes metropolitanas que são utilizadas para interligar, por exemplo, um grupo de escolas, prédios públicos e empresas de uma mesma cidade. Tá? É comum, por exemplo, ter a Secretaria de Educação da cidade, tá? Interligar as escolas numa rede metropolitana. Tá? Então, é bastante comum isso. E tem nas cidades um pouco maiores aí, que interligam várias escolas, geralmente se tem isso. Tá? Sistemas bancários também, e assim por diante. Tá? Bom, vamos lá, seguindo. Tá? O último sistema, então, é o sistema WAN, tá? Wide Area Network. Tá? Wide é amplo, então, né? Uma rede de área ampla, maior do que metropolitana. Tá? Então, a maior rede que utiliza esse sistema é a internet. Tá? Então, é uma rede de redes, tá? A internet. Ela conecta sistemas LAN ou MAN, tá? Entre si. Tá? Esse sistema pode ser definido por abranger grandes distâncias. Sua comunicação se dá basicamente por fibra óptica ou via satélite e tem responsabilidade de integrar grandes áreas, geralmente em escala global. Tá? As redes que utilizam esse sistema normalmente são administradas por grandes empresas, operadoras de telefonia ou até por governos. Ok? Então, aqui um gráfico de representação, né, desses 4 sistemas. Então, PAN menorzinho, né, LAN logo depois, MAN e, por último, o MAN, né, englobando tudo. Tá? Não necessariamente é um, né, pode ser múltiplos, né, múltiplas PAN pode virar uma LAN, múltiplas LAN pode virar uma MAN, múltiplas MAN pode virar uma WAN. E a gente pode ter mais de uma WAN, se for o caso, né, mas o exemplo clássico é da internet. A internet é uma WAN só, né. Tá? Então, aqui estão alguns exemplos, né, tá? De tecnologias e padrões desses sistemas que são clássicos, né? Eu já havia comentado. O PAN aqui, um exemplo clássico de PAN é o Bluetooth. Um exemplo clássico de LAN, tá? É o Ethernet 802.11. Tá? 802.11, desculpa, é o Wi-Fi. Tá? MAN 802.11 também, tá? E o WiMAX 802.16. Tá? Já no WAN a gente tem algo mais complexo, né? Então 3G, 4G, 5G e assim por diante. Tá? Velocidades, tá? Aí para PAN ali geralmente é abaixo de 1 megabit por segundo. Pode ter casos que tenha mais, né? Mas geralmente é abaixo disso. Tá? LAN de 11 a 128 megabits por segundo, né? Hoje a gente tem canais Ethernet, né? Tem gente que tem até 1 gigabit por segundo. Tá? MAN daí já é bem maior, né? Está um pouco desatualizado isso aqui, né? E o WAN maior ainda, né? Tá? Já em termos de distâncias envolvidas, né? Alcance, tá? PAN é pouco, né? LAN médio, MAN médio para longo e WAN longo. Tá? Aplicações que está colocado aqui, né? PAN ponto a ponto, tá? Ou dispositivo a dispositivo, que está colocado ali. LAN, redes corporativas. MAN, que eles chamam aqui de E1, tá? É uma interconexão, então, metropolitana de redes LAN. Tá? E o WAN, aqui um exemplo de redes de telefonia, né? A rede celular. Ok? Bom, outra coisa importante também de saber sobre as redes, sejam elas quais for, tá? São as topologias, que topologia é uma maneira de dizer, então, como que se organiza essa rede. Tá? Então, vamos lá. Topologia é a forma como a rede está constituída, como os elementos estão interconectados, por consequência é o que a gente chama de arquitetura, estrutura. Tá? Pode-se dizer também que é a arquitetura da comunicação da rede, tá? E pela Constituição a gente pode ter 2 tipos de topologia. Tá?
as topologias físicas, que são das ligações físicas de hardware, tá? E as topologias lógicas, que funcionam em cima das ligações físicas, mas que aumentam, né, essa estrutura para ligações lógicas, tá? Aí ligação de software. Tá? E em cima de uma conexão entre 3 aparelhos, por exemplo, tá? A gente pode ter uma conexão lógica diferente. Tá? Então, isso eu vou explicar agora na sequência, ok? Vamos lá. A topologia mais simples que a gente tem, tá? É a chamada ponto a ponto. Tá? Vem do inglês ali, peer-to-peer, né? Bom, P2P. Tá? Esse nome P2P provavelmente você já deve ter ouvido falar em alguma outra, em algum outro sistema de comunicação. Tá? É bastante comum a gente ter esses programas de file sharing, né? Então, compartilhamento de arquivos. Tá? Tinha o Emule, tem o Torrent, tem outros agora, né? Tá? Esses são ferramentas, né, de interconexão ponto a ponto. Só que uma ressalva aqui, tá, pessoal? Por enquanto eu vou explicar para vocês as topologias como se fossem as conexões físicas, que é mais fácil a visualização, tá? Esses peer-to-peer que aparecem nesses programas de file share, tá? De compartilhamento de arquivos, eles são peer-to-peer lógico, tá? Também é peer-to-peer, mas é daí a conexão lógica. É um pouco mais difícil de enxergar, tá? Do que a conexão física. Então vamos se ater pelo menos agora, no momento, enquanto eu não expliquei ainda como é que se pode construir redes lógicas, tá? Vamos se ater às conexões físicas, que é fácil de enxergar. Tá? Então, nas conexões ponto a ponto, não há um elemento central de conexão que faz a ligação entre esses dois dispositivos. Os dois dispositivos são fins. Tá? Então, um dispositivo conectado ao outro. Tá? Pode-se criar redes com múltiplas conexões ponto a ponto, tá? E que elas utilizem roteamento, que é uma coisa que a gente vai ver depois, que serve para justamente criar conexões lógicas. Tá? Nesse caso, a gente pode ter uma rede com múltiplos ponto a pontos, ligações de múltiplos dispositivos, todos eles ligados a ponto, de uma maneira meio bagunçada, o que a gente chama de mesh. Tá? Esse aqui é o exemplo de uma rede ponto a ponto mesh, tá? Onde vocês podem ver aqui. Esse dispositivo está conectado com esse dispositivo está conectado com esse dispositivo e assim por diante. Cada dispositivo aqui está conectado com outros dois, tá? Ou nesse caso aqui 3, né? Tá? Todas as ligações aqui ponto a ponto, vocês podem ver, né? Tá meio bagunçado essas conexões. Pessoal, por que esse aqui não está aqui? Tá? Bom, provavelmente não seja interessante para essa conexão, ou então tem algum empecilho aqui dessa conexão física. Fato é que quando a gente tem uma forma dessas conexões desses dispositivos aqui, de uma maneira sem lógica aparente, tá? E todos ligados ponto a ponto, um dispositivo no outro, tá? A gente chama de mesh. Tá? Se a gente colocar uma funcionalidade que a gente chama de roteamento aqui, que é um dispositivo poder reencaminhar a mensagem para outro, aí a gente pode ter todos os dispositivos conectados com todos na forma lógica. Tá? Exemplo, esse dispositivo aqui quer se comunicar com esse. Primeira coisa que vocês percebem, não tem um caminho direto. Então, se não tem algum outro dispositivo que faz o encaminhamento da mensagem, tá? Que a gente chama de roteamento, tá? Não há conexão entre eles. Tá? Agora, se esse dispositivo aqui encaminhar, bom, esse dispositivo aqui manda para esse, quer dizer, manda para esse, né, e diz, opa, a mensagem é para aquele lá, né, ele caminha para lá. Tá? Então, quando a gente tem essa funcionalidade extra, né, de encaminhamento, aí a gente já está criando uma rede lógica, que é um pouco mais complexa, que eu vou explicar depois. Ok, pessoal? Aqui é só para mostrar para vocês que existem essas conexões diferentes. E às vezes vocês leem algum documento ali de alguma rede industrial e dizem, é uma rede mesh. O professor não falou de uma topologia mesh. Então como é que a gente vai saber? Bom, estou falando aqui só para vocês terem uma ideia de como é que é. Claro que eu vou explicar melhor mais para frente. Tá? Bom, quando a gente tem múltiplos dispositivos, todos eles ligados ponto a ponto, e nessa rede todos os dispositivos estão conectados com todos, aí a gente tem uma topologia de rede que a gente chama de
totalmente conectado, ou do inglês fully connected, tá? Como está aqui colocado, tá? Então, esse dispositivo aqui está conectado com esse, com esse, com esse, com esse e com esse. Esse aqui também com todos os outros e assim por diante. Todos os dispositivos estão conectados com todos aqui, tá? De maneira física, então que a gente chama aqui de fully connected, tá? Bom, uma outra topologia um pouco mais complexa, tá, do que a ponto é a chamada topologia estrela, tá? O próprio nome já diz que há um ponto, no caso é chamado de nodo, tá, central chamado normalmente de mainframe ou host central, o qual é responsável por interconectar todos os nodos nele conectados, tá? Na estrela geralmente a gente tem pontas, né? E aí como é que a gente liga as pontas? Através de um elemento central. Esse aqui é o mainframe ou nodo central, como vocês estão vendo. Então a conexão desse dispositivo com esse só é possível passando por esse dispositivo aqui, tá? Então se a gente tirar esse dispositivo central aqui, acabou a rede, tá? Nenhum dispositivo se conecta com o outro. Exemplo clássico de funcionamento disso aqui é o roteador, tá? Muitos têm em casa, né? Tá? Ah, eu tenho o meu provedor da internet, ele instalou um roteador wireless ali, eu pego meu celular, conectei ao roteador, pego minha televisão, conectei ao roteador, meu computador, conectei a televisão, tá? Se o roteador está funcionando tudo bem, todo mundo consegue conversar. Tira o roteador, acabou a rede, tá? É bem esse clássico. Para redes Wi-Fi, a topologia tipicamente é estrela, tá? Com um elemento central. Bom, agora dois tipos de rede que geralmente são mais utilizados em redes industriais, tá? Tem a topologia aqui que a gente chama de anel, ou ring, tá? Exemplo clássico de uma rede que utiliza isso é o token ring, tá? Nesse caso, cada nodo está conectado com somente outros dois nodos e isso se dá conectando vários dispositivos até se fechar a rede num anel. Esse é o exemplo clássico de ring, ok? Tá? Vocês podem ver aqui então cada nodo interconectado com outros dois, né? É bem esse estilo aqui do ring, ok? Bom, e o campeão aqui de utilização em redes industriais, tá? A topologia que a gente chama de barramento, do inglês bus, tá? Não bus de ônibus, mas bus de barramento, ok? E aí a gente vê vários casos, né? Eu mesmo apresentei para vocês aí o Prof Bus, tem outros, Mod Bus, CAN Bus, tem muitos outros, tá? Então tem vários dessas redes que tem bus no final. Por quê? Porque eles utilizam topologia de barramento, tá? No barramento, nodos compartilham um canal único de comunicação, como vocês estão vendo aqui, tá? É semelhante ao estrela, só que não tem o elemento central, tá? Nesse caso a gente tem um barramento. Então esse dispositivo aqui, no momento que ele transmite alguma coisa no barramento, todos os outros dispositivos ouvem, tá? Então é por isso que é bastante utilizado em redes industriais, já é fácil interconexão entre os dispositivos, ok? É fácil no ponto de conexão física, é um pouco mais difícil na questão lógica. Por quê? Bom, no momento que a gente tem um canal único de comunicação, tá, a gente tem que estabelecer regra para utilizar esse canal de comunicação. É mais ou menos também como se eu tivesse numa sala de aula com 30 alunos, tá? Eu estou lá na frente, praticamente expondo, né, tá, a informação da disciplina ou do curso, tá? Em princípio, né, quando eu falo, não é para outros alunos falarem em voz alta, senão atrapalha. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém se entende. A gente está utilizando o mesmo canal, ok? Então, quando a gente tem o mesmo canal compartilhado por múltiplos dispositivos, a gente tem que começar a colocar regras para utilizar esse canal compartilhado, ok? Bom,
Há alguns outros autores, tá, e pesquisadores na área de redes industriais que listam ainda a topologia chamada árvore, do inglês tree, tá, e a linha, do inglês line ou daisy chain. Tá? Mas ao meu ver, minha interpretação, tá, é que a árvore, tá, é uma especialização de múltiplas ligações de estrelas. Tá? A única diferença é que na árvore lá parece que os galhos estão para baixo, né? Então, se a gente reorganizar aquela estrela e botar as pontas para baixo, fica igual o ramo de uma árvore. Tu liga mais em outro elemento acima, né? Tu vai ter uma ligação de uma estrela com uma estrela. Então, essa é a minha visão, tá? Então, eu vejo a ligação da topologia árvore como sendo uma especialização de múltiplas conexões de topologia estrela. Tá? Já a linha, tá, eu vejo como ou daisy chain, né? Eu vejo como uma ligação em anel que não está completa. Então, como se fosse um anel aberto. Tá? É o daisy chain ou linha. Tá? É bem a ideia. Tá? Então, por isso que eu não comentei esses dois para vocês, que eu vejo que eles não são topologias essenciais. Tá? Elas são só umas modificações de algumas outras topologias. Tá? Naturalmente que há muitas redes que utilizam diversas topologias. Tá? E daí unindo mais de uma dessas topologias essenciais. E aí a gente chama essas redes de topologia híbrida. Tá? Mescla estrela com barramento. Ou mescla mesh com barramento. Alguma coisa do tipo assim. Tá? Pode fazer isso, professor? Claro, tá? Sem problema. Então, é uma possibilidade. Ok? Nesse caso clássico aqui que eu mostrei para vocês, ó, aqui, Profinet, a gente tem esse exemplo. Ó. Vocês veem aqui. Aqui a ligação é estrela, né? Tá? E aqui a ligação como é que é? Barramento. E aqui é o tal do daisy chain, ou anel aberto, né? E assim por diante, né? Então a gente enxerga isso bem fácil, ok? Bom, seguindo aqui. Então, qual a diferença de topologia física para topologia lógica? Da mesma forma que vimos interface física e interface lógica em uma outra disciplina que eu ministrei, sistemas supervisórios, a mesma ideia se aplica. Tá? É a questão de separação. Então, o que é um serviço de conexão hardware e o que é o serviço de conexão software. Tá? Todos conhecem o compartilhamento de arquivos peer-to-peer na internet, tá? Como eu já comentei antes. Sabemos que os usuários não estão na mesma rede física. Então, eu estou aqui no meu computador, tá? Com o meu BitTorrent aqui, o meu programa, e estou baixando um arquivo de um outro usuário do BitTorrent que está lá na Suécia, digamos assim. Tá? Bom, é fácil da gente entender, né? Tá? Que nem eu, nem o cara da Suécia, nem outros usuários do BitTorrent estão na mesma rede física. Tá? Então, ele não está conectado ao meu roteador aqui de casa. Tá? Como é que a gente pode chamar de peer-to-peer? Provavelmente tem uma conexão lógica, né? Eu estou conectado no servidor do BitTorrent e o cara da Suécia também está conectado ao servidor do BitTorrent. Então, o servidor conhece quem está conectado lá e o servidor diz, esse cara tem um arquivo, aquele outro tem um arquivo. Né? Então, vocês podem se conectar aqui através do endereçamento lógico de vocês. Tá? E assim é feito. Então, uma conexão peer-to-peer entre os envolvidos. Pode ser feitas múltiplas conexões peer-to-peer? Claro, pessoal. Tá? Olha no programa BitTorrent de vocês, ou sei lá, MicroTorrent, ou alguma coisa do tipo. Vocês já devem ter usado, né? Tá? Geralmente, quando a gente baixa um arquivo, a gente busca pedacinhos do arquivo de múltiplos usuários. Por que isso? Aumenta a velocidade. Né? E aumenta a confiabilidade também. Então, se um cara desligar o computador, tem outro, e assim por diante. Né? Tá? Então, essa é a ideia do peer-to-peer. Ok? Bom, pessoal, sobre visão geral da comunicação de dados na indústria é isso. Sobre os sistemas de rede é isso. Sobre as topologias de rede é isso. E de maneira a gente
adiantar alguma coisa para a próxima videoaula, tá? Eu vou introduzi-los ao tema de modelo de referência ISO-OSI. Tá? Então, passando pelo conteúdo programático do curso, da disciplina, a gente passa agora para a unidade 2, que não é mais introdutória, e sim o que a gente vai ver com base teórica, tá, do curso da disciplina, que é o modelo de referência ISO-OSI ou OSI-ISO. Tem uns que falam de um jeito, falam do outro. Tá? Fato é que são dois acrônimos aqui. OSI está para Open Systems Interconnection, então interconexão entre sistemas abertos, e ISO está para International Organization for Standardization, então Organização Internacional de Padronização, para padronização, né? ISO você já deve ter ouvido falar, ISO 9000, ISO 9002, aquelas qualidades, né? Sistemas de qualidade padronizados, né? Ok? Esse modelo de referência, tá, é adotado então para ISO, para padronização, quer dizer, se vocês pegarem qualquer rede, tá, seja ela industrial ou não, tá, geralmente eles se referem ao padrão teórico, tá, o modelo de referência. Tá, e o modelo de referência é esse ISO-OSI. Esse modelo é separado em 7 camadas, tá, que a gente vai ver com detalhes, tá, nas próximas videoaulas. Tá. Por enquanto eu só vou comentar por cima, assim, mais ou menos, qual é a ideia desse modelo. Tá? As 7 camadas são camada física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e aplicação. Ok? Então, o modelo de referência de interconexões abertas, de sistemas abertos, OSI, é normatizado pela Organização Internacional de Padrões, ISO, e por esse motivo é frequentemente chamado de modelo ISO-OSI ou ainda RM ISO-OSI, tá? Reference Model. Tá? Este modelo permite que sejam padronizados redes ou até protocolos de redes, tá, e camadas de redes separadamente. Tá? É justamente essa a ideia. Você já deve ter ouvido falar em vários protocolos de rede. Talvez vocês não tenham percebido que isso é um protocolo de rede, mas que a gente faz utilização diária, isso faz. Você já deve ter ouvido falar em protocolo IP. Já deve ter ouvido falar em protocolo TCP. Já deve ter navegado na internet e escrito lá HTTP. Ou utilizado um FTP. Tá? O que é todas essas coisas que tu falou, professor? Todas elas têm o P no final. Tá? P de protocolo. Tá? É um protocolo de comunicação. Tá? Então vamos lá. IP, Internet Protocol, é um protocolo de rede. TCP, Transmission Control Protocol, é um protocolo de transporte. Tá? Eu havia comentado antes HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol. Tá? Então, protocolo de transferências de hipertexto. Tá? E no FTP, File Transfer Protocol. É protocolo de transferência de arquivos. Tá? Isso são todos protocolos para serviços, né, de rede. Né? De acordo com onde se encaixa esse serviço, tá? A gente pode dizer que é um serviço da camada de rede, serviço da camada de transporte, serviço da camada equivalente à camada de transporte, né? Geralmente é o que a gente fala, porque a gente baseia esses serviços ou esses protocolos ao modelo de referência ISO-OSI. Ok? Bom, o modelo também possibilita um melhor entendimento dos conceitos envolvidos entre diferentes tipos ou padrões, tá, de redes ou protocolos padronizados. Tá? Nesse modelo, cada camada oferece serviços para a camada superior, tá, e essa camada superior requer serviços da camada inferior. Então é mais ou menos uma estruturação, tá, entre diferentes serviços. Claro que depois eu vou fazer diversas analogias a esses serviços, tá, pessoal? Mas é bem básico, é bem fácil de entender, eu vou explicar melhor, ok? Aqui está um diagrama, tá? Que eu criei, mas é adaptado de outros autores, tá? Que é o modelo de 7 camadas para comunicação entre um host, né, um computador, transmissor, tá?
com um host, um segundo computador, que é um receptor. Tá? Ali eu coloquei como se fosse um notebook e um servidor de rede web. Tá? Mas podia ser qualquer outra coisa. Tá? Então, meu computador, digamos assim, está transmitindo algo para um servidor. O que acontece nisso? Tá? Seja qual for a tecnologia que eu vou utilizar, vai utilizar serviços de aplicação, de apresentação, de sessão, de transporte, de rede, de enlace de dados e de conexão física. Tá? Então, invariavelmente, qual a tecnologia que for utilizar, vai utilizar esses serviços. Tá? Então, é bastante importante, tá? E isso é uma coisa que eu vou frisar durante o curso e até a disciplina, tá? Que tem uma nomenclatura bem chatinha, tá? Que a gente vai ter que ir exercitando, né? Tá? Para se referir, tá? às informações que cada serviço desse utiliza. Tá? Então, a camada de aplicação lida com dados, a camada de apresentação lida com dados também, a camada de sessão com dados, já a camada de transporte lida com o que a gente chama de segmento de dados. Já a camada de rede lida com pacote de dados. A camada de enlace de dados lida com quadros de dados. Tá? E, por consequência, a camada física lida com símbolos, tá? Ou caracteres, ou até, em muitos casos, também bits, para transmitir essas informações. Tá? Então, é fácil de vocês verem, tá? Que dados da aplicação são colocados dentro de dados da apresentação, que são colocados dentro de dados da sessão, que viram segmentos de transporte, que viram pacotes de rede, que viram quadros de enlace de dados e que são transmitidos no canal de comunicação pela camada física. Tá? Uma vez transmitido isso, tá? Chega lá no outro lado, no host receptor, e ele vai fazer todo esse processo inverso para chegar até os dados que o transmissor enviou. Tá? Aqui a gente tem uma aplicação conversando com outra aplicação. Ah, professor, não tem como ser um pouco mais específico? Vamos pensar. Tá? Então, vocês estão navegando na internet lá, estão usando, sei lá, o Chrome ou o Firefox, alguma coisa do tipo, um navegador web, tá? E aí vocês querem acessar um site. Ah, quero acessar o meu, sei lá, quero acessar a página da UFSM. Tá? Vocês escrevem lá, http://www.ufsm.br. Tá? Ah, professor, hoje em dia não precisa nem colocar HTTP. É verdade, não precisa mais colocar. Mas se vocês forem ver o navegador de vocês, coloca. Tá? Se vocês escreverem só www.ufsm.br, lá depois ele coloca o HTTP. Okay? Pode ser HTTP ou pode ser HTTPS. Tá? O fato é que é um dos dois, o serviço não seguro ou o serviço seguro que vai ser utilizado. Para quê? Para transferência de hipertexto, tá? Que é o que geralmente os navegadores web lidam. Tá? Transferência de hipertexto. Tá? Então, vocês querem acessar a página da UFSM. Vocês colocam isso no navegador de vocês. Aí o que acontece? Bom, o navegador de vocês faz uma requisição através do protocolo que foi utilizado para essa solicitação de hipertexto, o HTTP. Essa solicitação, tá, tem uma forma de organizar esses dados, tá, que é de apresentação. Tá? Aí, dá um exemplo, senhor. Geralmente a gente coloca lá numa codificação de texto, UTF, ISO 2288 e assim por diante. Tá? Tem um padrão, né, de codificação desses caracteres. Tá? Em sessão aqui, na verdade, a sessão aqui ela é utilizada para troca de vários hipertextos. Tá? Então, no momento que a gente pede o primeiro, já é criada uma sessão para transmissão de vários hipertextos. Tá? No transporte aqui é criado um segmento de dados com essa solicitação. Tá? Na rede aqui é procurado um caminho de comunicação lógico entre o meu host e né, que é o transmissor, e o meu host receptor. Tá? Se eles não estiverem na mesma LAN, né, provavelmente vai ter que perguntar para alguém que saiba qual é a rota. E assim por diante. Né? Então, ali no rede, ali vocês já veem que começa a ficar mais complexo. Tá? Nos quadros, tá?
Bom, para a transmissão entre um hardware e outro, né, é necessário colocar informações que façam que esse hardware entenda o que está sendo transmitido. Tá? Então, no momento que eu uso meu computador aqui, com Wi-Fi, tá? E ele vai estar se comunicando lá com um roteador Wi-Fi, a gente está utilizando a tecnologia Wi-Fi para transmissão de quadros. Tá? E aí, meu computador e o roteador sabem que tem que colocar lá as informações necessárias para que esse quadro chegue lá. Tá? Então, são incluídas informações, né? Tá? E, por fim, lá na camada física, né, o meu hardware de rede aqui sabe como é que vai ser transmitidos esses bits, né, por radiofrequência pela tecnologia Wi-Fi. Lá no outro lado vai acontecer o caminho exatamente inverso, né? Todas essas informações, então, vão ser despacotadas até chegar ao meu servidor web lá, que vai dizer, opa, isso aqui é uma requisição da página web. Tá? De quem? Do host 1. Que eu já sei qual é o caminho de rede, já sei onde é que ele está. Tá? Já criei uma conexão de transporte com ele. Tá? E já tenho uma sessão, já sei como é que é para apresentar os dados. O que eu faço agora? Bom, agora eu vou responder com as informações que ele está solicitando. Está solicitando os hipertextos, né, da página do FSM. Então, o que ele faz? Ele retorna lá e toda a informação trafega no sentido contrário, então, porque o receptor já sabe quem é que contactou ele, já sabe o caminho, já sabe quem solicitou e apenas retorna. Ok? Ah, professor, mas pensando assim parece bem complexo. E tá, pessoal. Tá? É bem complexo, claro, né? Que quem desenvolveu isso, né, foi tornando cada vez mais eficiente, a ponto dessa complexidade não precisar ser conhecida pelos usuários que utilizam o serviço. Tá? Mas para quem vai estudar, é importante entender todo esse ciclo. Tá? Ah, por que é importante, professor, entender todo esse ciclo? Bom, digamos que vocês vão projetar uma rede, ou utilizar uma rede, tá? E aí alguma coisa não está funcionando. O que vocês fazem? Ah, vou jogar fora todo o hardware, vou comprar um software novo aqui e vou fazer. Não, dá para a gente adaptar, dá para a gente ver por que não está funcionando. Tá? Dá para a gente descobrir por que a rede não está funcionando. O que está funcionando, o que não está funcionando no protocolo de transporte para não saber funcionar, para não conseguir fazer essa conexão. Então, é complexo ali a ponto de vocês conseguirem depois decidir resolver problemas, né? E saber também qual é a melhor tecnologia que utilizar para determinadas aplicações. Ok? Então, geralmente nesse modelo de camadas, o que a gente tem aqui é uma separação clássica entre os serviços das camadas, tá? Então, as camadas numeradas ali de 1, 2, 3 e 4, tá? Então, física de enlace de dados, rede e transporte, são as camadas que a gente chama de intermediárias antes de dados da aplicação. Tá? E as camadas acima são as que lidam com dados de aplicação, tá? Dados propriamente ditos. Tá? Então, também dá para fazer uma divisão clássica aqui entre os serviços de camadas, aquelas que são da responsabilidade da mídia, ou seja, que é mais responsabilidade do hardware envolvido na conexão, do que responsabilidade do software envolvido na conexão. Tá? Então, camada é responsabilidade no nodo aqui dos elementos envolvidos que vão utilizar o meio de comunicação estabelecido. Tá? Então, lá quando vocês fazem uma aplicação, vocês dizem, eu só vou usar a internet aqui. E aí, como é que a internet funciona, vocês não se importam, né? Então, você sabe só, eu vou projetar um software para usar a internet. É mais ou menos isso. Então, vocês estão se responsabilizando por isso aqui e por isso aqui não. Tá? Então, casos clássicos aí de separação. Bom, aqui eu coloquei resumidamente, né, o que é a função de cada um dessas camadas. A gente vai ver mais a fundo isso aula por aula, tá, pessoal? Não se preocupem que eu não vou forçar isso agora no início. Tá? A camada física é responsável, então, pelo acesso à mídia, transmissão binária e de manutenção do sinal de comunicação. Tá? Já a camada de enlace de dados lida com o que a gente chama de endereçamento físico, tá?
e estratégias de acesso ao meio de transmissão e recepção. A camada de rede, né, tem função então de determinação dos caminhos, tá, lógicos de conexão, então que utilizam roteamento e endereçamento lógico. A camada de transporte lida com conexões fim a fim, tá, confiabilidade nessas conexões fim a fim e controle de fluxo dessas conexões lógicas. Tá? A camada de sessão lida com a comunicação entre nodos, tá, o que a gente chama de gerenciamento de sessões entre as aplicações. E a camada de apresentação tem funções básicas na representação dos dados, criptografia, que pode haver dentro desses dados, conversão das informações de máquina em informações de usuário, para que seja facilitado, então, esse serviço para a camada de aplicação. E a camada de aplicação proporciona acesso à rede à aplicação que um determinado usuário, um determinado equipamento vai utilizar. Ok? Bom, pessoal, era resumidamente isso que eu queria falar do modelo de referência ISO OSI. Tá? Na próxima videoaula, a gente já vai entrar na camada física. Tá? Essa unidade do conteúdo da disciplina ou do curso, tá? Ele é bem teórico, tá? Mas eu vou tentando fazer analogias, né, com alguma coisa que vocês já viram, já ouviram falar, para não ficar tão vago esse conhecimento teórico. Tá? Então, sempre que eu falar em alguma coisa, mesmo que o modelo não se refira àquela tecnologia diretamente, eu vou tentar fazer uma analogia e mostrar alguma coisa para vocês, para que não fique tão distante do entendimento. Ok, pessoal? Era isso, então, para essa videoaula. Tá? Nos vemos na próxima videoaula, então, com a camada física. Um abraço a todos e até a próxima.